adivinha, hein? Eu duvido que você saiba quais são os 3 P's da diabetes. Ah, isso é mole. Vale, papai, pudim. Não, Louro, nada a ver. Os 3 P's são polifagia, polidipsia e poliúria. A gente tá aqui brincando, mas diabetes é uma doença muito séria. E quem tem essa doença sofre muitas limitações, principalmente se ela não for tratada. Eu quero ler pra vocês uma carta que eu recebi de uma mãe desesperada que tem um filho com essa doença. Ela diz assim: Bom dia, Ana Maria. Venho por meio dessa carta pedir a sua ajuda para o meu filho que tem diabetes tipo 1. Ele descobriu dia 12 de abril de 2009, no dia do meu aniversário. O meu filho toma 7 insulinas por dia, pois o grau da diabetes dele é muito alto. Tem dia que a glicose dele chega a 420 e tem dias que chega a 21. Imagina, Louro, que horror! Tem noites que eu e meu marido não conseguimos dormir porque pensamos, e se a glicose chega a 5 na madrugada? São casos como esse que a gente não pode deixar de retratar. Por isso, mostra aí a mãe do Thiago. Um dia, quando o Thiago tinha 13 anos, ele chegou da escola com muita dor de cabeça e passando muito mal. Aí a gente começou a perceber que ele estava emagrecendo muito e chegava a tomar 5 litros de água por dia. Foi quando a gente resolveu, então, levar ele no médico e foi descoberto que ele tinha diabetes mellitus do tipo 1, sabe? É muito sofrido ver seu filho tendo que se alimentar de 2 em 2 horas, comendo salada, gelatina e não podendo comer as coisas de criança. A gente nem mais vai em festa direito, porque se eu vou em festa e meu filho não pode comer, eu fico com dó. Meu filho é pequeno e ele quer comer as coisas de criança. Ele ama brigadeiro e a gente fica com o coração apertado. É, realmente, esse é um drama de inúmeras famílias. Nossa, eu adoro doce. Eu consegui ficar sem comer. É, deve ser bem difícil pro Thiago, né, Louro? Nossa, muito. Então, para tirar algumas dúvidas sobre a diabetes, esclarecer o que é essa doença, hoje a gente tem convidados muito especiais para tomar café com a gente, sabia, Louro? Já sei quem é, hein? É o Quem? cara que eu amo. Ah, Louro, ele não deve saber nada sobre diabetes. A gente convidou a doutora Thalita Guerra, a doutora Sara Bobetti e a dona Uliane, a mãe do Thiago. Vamos tomar café com a gente? Vamos, Louro! Bora lá, hein? Então vamos. Louro, eu não acredito que você já tá aí. Isso sim que é fome, viu? Mas é claro, um monte de comida e mulher bonita. Ai. Quem resiste? Esse Louro me mata de vergonha. Seja bem-vinda, dona Uliane. Muito obrigada, querida, por ter aceitado participar do programa. Olá, Sara. Olá, Thalita, tudo bem? Tudo ótimo, sejam bem-vindas. Então, meninas, me falem. Doutora Thalita, explica pra gente o que é a doença do Thiago. Então, Ana Maria Braga, os convidados, essa doença, para começar, o nome dela completo é diabetes mellitus do tipo 1. Ela vai acometer mais crianças e adolescentes até a faixa de 20 anos, é o limite para ela se manifestar. Só que a partir do momento que se manifestou, é pro resto da vida, não tem cura e só controle. O que ela é? Ela vai ser uma doença autoimune, Ana, que pessoas que já têm uma predisposição genética, a partir de um determinado fator desencadeante, vai gerar essa doença. O que acontece depois disso? O nosso sistema imune, ele tenta proteger o nosso corpo de corpos estranhos. E a partir deste momento, ele começa a entender que as células beta do pâncreas é um corpo estranho e que ele tem que defender a gente delas. Então ele vai tentar fazer de tudo para matar, causando destruições delas. E são elas que são as responsáveis pela produção da nossa insulina, que é o hormônio que vai ajudar o nosso organismo a captar mais glicose para obter energia necessária para nosso viver, assim, né, doutora Sara? Exatamente. Então, o que acontece? Como não há produção de insulina, não vai haver uma adequada captação de glicose nos tecidos, havendo comprometimento das funções do organismo. E justamente por haver esse comprometimento das funções metabólicas do organismo, alguns sintomas se manifestam. E esses sintomas, eles podem ser divididos em sintomas agudos e sintomas crônicos. Nos sintomas agudos, nós podemos verificar os 3 P's, que o Louro até brincou no começo, que é a polifagia, que é a ingesta excessiva de alimentos, a polidipsia, ingesta excessiva de água, e a poliúria, que é quando o paciente está urinando mais do que normalmente urinava. E pode haver um emagrecimento acelerado.
Eu, hein? Prefiro ainda meus dedos, hein? Prefiro muito mais. Ah, louro, você não acredita. Deixa ele. Então, desses sintomas, como eu já havia dito, também existem os sintomas crônicos, que podem ser divididos em duas subclasses, microvasculares e os com comprometimentos macrovasculares. Nos microvasculares pode haver comprometimento dos olhos, no caso retinopatia diabética, dos rins, no caso de uma nefropatia, e dos pés, que é o famoso pé diabético que a maioria da população conhece, né, bem popular. E dos macrovasculares pode haver comprometimento do cérebro e do miocárdio, né, que é o tecido do coração. Alguns exames eles podem ser feitos para diagnóstico e para teste, que nós vamos discutir posteriormente. Então, dentre esses sintomas, pode haver também picos de hipoglicemia, que é o que o Thiago apresentava, né? Que é feito quando o controle de insulina para o tratamento não está sendo feito adequadamente, está em excesso, né? Sim, às vezes é muito difícil controlar, sabe, Ana? A gente tem que ficar medindo a glicose do Thiago 4 vezes por dia ou mais. E aí, quando precisa, a gente tem que aplicar insulina. É uma coisa bem complicada. E ele passa mal quando tem essas variações? Sim, quando cai a glicemia dele, ele passa mal, ele chega a desmaiar. Coitado. É uma situação Deve ser horrível. complicado até pra alimentação, assim, né? Porque você não sabe o que dá, uma hora não pode dar aqueles alimentos e de repente ele precisa de açúcar e daí você tem que dar. Sim, quando acontece esses picos, a gente tem que chegar a dar chocolate pra ele, doce, por coisas que ele não pode comer naturalmente. E é exatamente por isso que deve ser feito um controle adequado da insulina utilizada no tratamento. Dentre os exames, eles podem ser diferenciados em testes utilizados para diagnóstico e para controle. Dos exames utilizados para diagnóstico, qualquer um dos seguintes suplementos pode ser utilizado para o diagnóstico efetivo mesmo da doença, sendo a glicose em jejum, um jejum mínimo de 8 horas, superior ou igual a 126 mg por decilitro, a curva glicêmica superior ou igual a 200 mg por decilitro, a glicose casual também superior ou igual a 200 mg por decilitro, e a hemoglobina glicada, que é um teste utilizado a longo prazo, que pode medir os níveis da glicose associadas à hemoglobina, ao aminoácido valina especificamente, e quando está elevada ou igual ao valor de 6,5% medido no exame, que é feito através de uma cromatografia, a partir de processos avançados já utilizados nos testes laboratoriais, pode ser utilizada para comprovar o diagnóstico mesmo da diabetes mellitus. E esse exame é bem importante, né, doutora? Porque, como a senhora falou, ele vê, né, a concentração de glicose no sangue de bastante tempo. Exatamente. Então a pessoa não tem como mentir, fazer uma dieta, ir lá e falar que é tudo bem. Justamente, porque o teste da glicemia em jejum de 8 horas, o paciente ele pode manipular. Ele pode, então, se abster dos alimentos que ele normalmente faz uso e controlar, manipular o resultado do exame. Sendo que na hemoglobina glicada isso não é possível, né? Então, para o tratamento efetivo, o que é recomendado para esses pacientes? Além de um controle da ingesta alimentar, utilizando-se alguns alimentos que podem evitar uma hiperglicemia, também o uso da insulina, né, que é o caso do Thiago, que ele tem que controlar também o quanto ele ingesta para que não tenha essas discrepâncias, esse descontrole mesmo, né? Muito obrigada, doutora. Agora vamos para as ruas ver as dúvidas do povo em relação à diabetes. Ana Maria, diretamente das ruas de Curitiba, eu estou aqui com o Vinícius, que vai ter uma perguntinha para vocês. Olá, Ana Maria, eu gostaria de saber qual a relação que tem o doce com a diabetes. Então, doutora Thalita, você pode responder essa pra gente? Claro, inclusive eu trouxe um esquema que vai ficar bem fácil o pessoal de casa entender o porquê do doce com a diabetes. Ah, que legal! Vamos lá ver? Vamos sim, Laura José. Bom, por que pessoas diabéticas não podem comer doce? O que o doce tem a ver com a diabetes? Antes de começar, eu quero deixar bem claro que não é que não pode comer doce, não pode comer em excesso, mas também não é só o doce, é massas, proteínas, gorduras, tudo em excesso no nosso organismo acaba resultando em açúcar, que no caso é a glicose. O que acontece? Após a gente se alimentar, a concentração de glicose no sangue vai aumentar.
Com a glicose sanguínea aumentada, o que vai acontecer? O pâncreas, que tem uma função endócrina e exócrina, mas nessa situação é a função endócrina que vai estar funcionando, ele vai captar a glicose sanguínea. Como? Existe a célula beta, como já foi dito, no pâncreas, que tem a GLUT2, que é o transportador da glicose que vai transferir a glicose do sangue para dentro da célula. Após essa glicose ser captada, ela vai entrar no metabolismo energético, produzindo ATP. Esse ATP produzido em excesso, ele vai bloquear os canais de potássio ATP dependentes. Esses canais de potássio fechados vai fazer com que essas células se despolarizem. E nessas células também temos o canal de cálcio voltagem dependente. Com essa despolarização, esse canal vai ser ativado, aumentando o cálcio intracelular. Com isso, as vesículas de insulina que estão dentro das células beta do pâncreas vão ser exocitadas. Ou seja, é como se já tivesse as bolsinhas com insulina dentro que o pâncreas produziu e vão ser lançadas para fora. Essa insulina, após entrar na corrente sanguínea, ela vai agir em tecidos periféricos, aumentando a captação de glicose. Como que elas vão fazer isso? Aqui a gente trouxe dois exemplos de tecido que ela age bem, que é o tecido adiposo e o tecido muscular estriado esquelético. Nesses dois tecidos, ela vai agir como? Ela vai aumentar a exposição de GLUT4, que é um transportador de glicose, assim como a GLUT2, porém esse transportador ele só vai ser, como eu posso dizer, lançado na membrana com a ativação da insulina. Aí após essa GLUT4 ir para a membrana, a glicose consegue ser captada com maior facilidade para esses tecidos e lá dentro vai fazer o seu papel, vai deixar a glicose fazer o seu papel. A insulina também, a gente não trouxe aqui, mas ela também age no fígado, aumentando a captação de glicose. Porém, no fígado, ela não aumenta a captação através de GLUT4, e sim através da maior ativação de uma enzima que a gente possui dentro do fígado, que é a glicoquinase, que vai marcar a glicose após ela entrar no fígado, aumentando assim a captação de glicose. É importante também ressaltar que a insulina, ela não influencia a captação de glicose no cérebro. O cérebro, a captação dele é independente de insulina, a captação de glicose. Por quê? Porque como a glicose vai ser a principal fonte de energia do tecido nervoso, ele não pode depender de insulina, porque aí ele precisa de uma demanda muito grande, então ele não pode correr o risco de faltar. E também é importante ressaltar, aproveitando essa oportunidade, para falar o que a insulina acaba promovendo nos tecidos que nós trouxemos. Aqui no tecido adiposo, ela vai promover a lipogênese. O que seria isso? Seria a gordura ou até o açúcar em excesso ser guardado como se fossem em bolsinhas em forma de gordura mesmo, forma a nossa gordura. No tecido muscular estriado esquelético, o que ela vai também promover? O aumento da proteólise, a proteogênese, a produção de proteínas para o músculo, além de também estimular a glicogênese. No fígado, ela vai fazer também essas duas funções, a glicogênese e a proteogênese. Respondido, Ana? Tá, sim, muito bem explicado. Obrigada, doutora Thalita. Ei, Ana, mostra mais uma pergunta. Vamos mostrar. Roda aí, VT. Continuando nosso quiz de diabetes, vamos ver se encontro mais alguém com alguma dúvida sobre diabetes. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Como o senhor se chama? Toninho. Toninho, mas depois uma pergunta, o senhor tem alguma dúvida sobre diabetes que queira mandar lá para a nossa Ana Maria Braga? Assim, porque as pessoas que têm diabetes têm problema com cicatrização? Gostaria de saber. E aí, doutora Thalita, você respondeu essa também? Sim, claro.
Por que pessoas com diabetes têm problema com a cicatrização? Não vou responder só essa pergunta, mas também já vou aproveitar e responder o porquê das outras complicações, dos sintomas que a pessoa diabética pode estar desenvolvendo. Vamos começar desde o começo. Como a gente estava explicando no começo, né? O que é a diabetes? Vai ser a diabetes, é importante lembrar que é diabetes mellitus do tipo 1. O que vai acontecer? Não vai estar sendo produzido insulina. Com essa não produção de insulina, o que vai ocorrer? Após se alimentar, a glicose que entrou na corrente sanguínea não vai conseguir entrar na célula. Ela não entrando na célula, vai dar a sensação para a célula como se ela não tivesse se alimentado, porque a glicose é a comida da célula, vamos dizer dessa maneira. O que vai ocorrer? O hipotálamo vai ler essa situação como se a pessoa estivesse em jejum, sem se alimentar. Isso vai gerar a ativação do centro da fome no hipotálamo, causando a polifagia. Que o que é a polifagia? É o excesso na hora de comer, assim, é aquela sensação que o diabético sente de fome, que toda hora tem fome, toda hora está precisando comer. Além disso, como a glicose não vai entrar na célula, e a glicose dentro da célula é uma das responsáveis pela produção de ATP, que seria a energia dela, o que vai ocorrer? Vai diminuir essa produção. Diminuindo essa produção, vai faltar energia para a célula, e ela, por outros mecanismos, vai tentar recuperar essa energia. E o que ela vai fazer de imediato? Ela vai aumentar a lipólise. O que seria essa lipólise? Seria a quebra de gordura. Vai transformar o triglicerídeo que a gente tem guardado em ácido graxo e glicerol. O que vai ocorrer? Aparentemente vai passar aqui a imagem da pessoa diabética, a imagem do emagrecimento. É aí que ocorre o emagrecimento nas pessoas diabéticas. E além disso, com a lipólise, vai gerar o ácido graxo. Esse ácido graxo vai para a beta-oxidação, tentar, como eu estava dizendo, gerar energia para a célula, que é o que está faltando. E com esse aumento da beta-oxidação vai gerar um excesso de acetil-CoA. Esse excesso de acetil-CoA vai acabar entrando na via da cetogênese. O que seria essa cetogênese? Vai ser a produção de corpos cetônicos. Então, portanto, vai ter um excesso também de corpos cetônicos. Esse excesso vai acabar reagindo com o íon bicarbonato, diminuindo a sua concentração sanguínea. Com essa diminuição da concentração sanguínea do íon bicarbonato, vai gerar uma complicação muito grave em pessoas diabéticas que não sabem que são ou que não estão controlando, que é a cetoacidose, podendo levar até coma. Voltando à lipólise, como a gente estava explicando, como ela libera ácido graxo, igual já foi dito, a maior liberação dele vai gerar um maior risco de gerar aterosclerose, o qual é um dos principais causadores de problemas vasculares. A não entrada da glicose na célula, que vai gerar, como já foi dito, o aumento de glicose na corrente sanguínea, levando a um estado conhecido como hiperglicemia. Quando essa hiperglicemia atinge um valor maior de 180 miligramas por decilitro, vai causar uma excreção de glicose na urina, gerando a glicosúria, eliminação de glicose pela urina. Com isso, a urina vai ficar concentrada, atraindo mais água para ela, ou seja, aumenta a concentração de água na urina. Isso vai gerar dois problemas. Primeiro, se aumentou a quantidade de água, aumentou a quantidade de urina, aumentou sua excreção, levando ao estado de poliúria, aumento da excreção urinária. Com isso, a gente entende, é claro, que se perde muita água, levando ao estado de desidratação. Essa desidratação, junto com o aumento da glicose no sangue, vai aumentar a osmolaridade sanguínea. Essa situação ativa o centro da sede do hipotálamo, causando a polidipsia, aumento da sede. Continuando a nossa explicação,
o abaixamento da quantidade, ou seja, a não produção da insulina vai levar a uma diminuição da proteogênese, que é uma das funções da insulina, que é ativar a proteogênese. Com isso, vai ocorrer várias coisas. Primeiro, a diminuição da albumina. A albumina é a proteína sanguínea responsável, que mais tem responsabilidade na corrente sanguínea em não permitir que a água saia do vaso. Ou seja, ela gera pressão oncótica, que não deixa a água sair tanto do vaso. Se ela está em baixa quantidade, vai gerar uma maior facilidade da água sair, causando o edema da pessoa diabética. Além disso, a síntese de fibrinogênio vai estar diminuindo, e ele é o responsável pela coagulação e cicatrização. Então, se ele está diminuído, a coagulação e a cicatrização vai estar mais difícil de ocorrer, respondendo à pergunta do nosso participante. Portanto, pessoas com diabetes não produzem insulina, diminui a proteogênese, diminui o fibrogênio, sem problemas com a cicatrização. Espero ter respondido a dúvida dele. Também, continuando, para vocês perceberem como as complicações são muitas em pessoas diabéticas, diminui a síntese também de imunoglobulina, que é responsável por defesa do nosso organismo. Se ela está abaixo, como nos outros casos, acaba também diminuindo a defesa do organismo. E isso resulta em maior facilidade de pessoas diabéticas sofrer infecção. Voltando ao começo novamente, a não produção de insulina leva ao aumento da glicose plasmática. Esse aumento acaba atraindo maior quantidade de água para o espaço intravascular. Ou seja, a água que está nas células que forma o vaso acaba saindo das células e indo para o espaço vascular. Isso vai gerar uma desidratação dessas células, que são chamadas células endoteliais. A desidratação dessas células vai levar à morte delas. Com a morte dessas células vai entrar em ação o fator de crescimento endotelial, que leva a um aumento de espessura da parede desses vasos. E dependendo do vaso que ocorrer isso, vai gerar várias complicações. Como no nosso exemplo que temos aqui, a gente colocou que aumenta a espessura da parede dos vasos da retina, levando à retinopatia diabética, que é a causa da cegueira em pessoas diabéticas. Portanto, pessoal, pessoas que é diagnosticada com diabetes tem que manter o controle, tem que fazer exames periódicos para ver se está conseguindo controlar a glicemia, se o tratamento está sendo eficaz ou não, porque qualquer descuido vai gerar tantos problemas como se pode perceber aqui. Por isso, como a doutora Sara estava falando, é importante fazer. E não se esquecer que a hemoglobina glicada é importante fazer, por quê? Porque vai mostrar o controle a longo prazo. É diferente da glicose em jejum, que mostra o controle a curto prazo. Então, se a pessoa diabética for fazer somente glicose em jejum, ela pode enganar a gente. Pode, por exemplo, se semana que vem ela for fazer o exame, essa semana ela vai tomar o remédio certo, vai comer corretamente, e a hora que for fazer o exame, vai dar níveis normais. E já com hemoglobina glicada, isso ela não vai poder fazer. Por mais que na última semana ela se controle, já vai estar registrado no sangue dela que ela não está controlando corretamente. Respondido, Pato Louro José? Opa, claro, entendi tudinho. Que bom, Louro. Então, vamos mostrar mais uma pergunta lá nas ruas com a Suelen. Tá, vamos a mais uma pergunta. Ah, eu tenho sim, eu sou diabética e eu não sei se eu compro o produto Light ou Diet. Mas essa pergunta
pergunta quem vai responder é uma outra convidada muito especial, a nutricionista Maria Eduarda de Lima Peixoto. Olá, Maria Eduarda. Oi, Ana. É um prazer estar aqui no seu programa. Obrigada, o prazer é todo meu. E aí, querida, qual é a diferença? Fala pra gente. Então, Ana, os alimentos light são aqueles que têm menos calorias e, portanto, são utilizados pelas pessoas que querem perder peso. Só que alguns deles são isentos de açúcar e, portanto, também podem ser utilizados pelos diabéticos. Já os produtos diet são aqueles isentos de nutrientes, ou sal, ou gordura, ou açúcar. E dessa forma, também podem ser usados pelas pessoas que têm dietas com restrições de açúcar, assim como os diabéticos. No entanto, é importante falar que não é sempre que o diabético pode passar pelo supermercado e pegar um produto diet da prateleira. Por quê? O chocolate light, por exemplo, por exemplo, ele tem muito mais gordura do que o normal para suprir essa falta de açúcar. E como já sabemos, a gordura é prejudicial ao nosso organismo. E quando é excesso, pode ser convertido em glicose, que vai alterar os níveis glicêmicos do diabético. Ai, obrigada, doutora Maria Eduarda. Nem eu entendia direito essa diferença. Agora eu vou te convidar para ir lá na nossa mesa de café da manhã e explicar o que um diabético pode comer. Bom dia. Bom dia. Então, a dieta ideal para os diabéticos varia de indivíduo para indivíduo. A gente tem que levar em conta o índice glicêmico, o índice de colesterol, o peso da pessoa e se ela pratica alguma atividade física. Mas tem algumas relevâncias que são válidas para todos, como por exemplo, fazer 3 refeições ao dia, intercaladas por algum lanchinho e dar preferência para alguns alimentos ao invés de outros. Por exemplo, pães, massas e arroz integrais ao invés de com farinha branca. Por quê? Esses alimentos integrais, os carboidratos deles, eles têm uma digestão mais lenta no organismo e, portanto, a glicose é liberada em pequenas doses. Então, não vai alterar o índice glicêmico do indivíduo, não vai ter picos de hiperglicemia. Além disso, eles são ricos em fibras. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar são as frutas. As frutas, às vezes, podem ser uma armadilha para os diabéticos. Por quê? Fruta possui carboidrato simples e glicose. Só que elas podem ser utilizadas em maior quantidade em relação aos outros carboidratos porque elas são ricas em fibra e contêm outros nutrientes além desses. O diabético pode comer até 3 frutas por dia e tem que preferir as menos calóricas, como maçã, banana, melão. E também é importante falar sobre os carboidratos simples, como os doces, pão branco, massa branca. Não tem que abolir definitivamente da dieta. O diabético pode se alimentar, desde que tenha um rigoroso controle da quantidade e da frequência com que faz. Gente, são essas as dicas que eu tenho por hoje. E também não esquecer, né, que comer pode comer, mas pessoas que têm diabetes mellitus tipo 1, come, mede a glicemia e faz a continha ver quanto de insulina precisa ingerir, né? Então nada de abolir tudo, é só saber se cuidar e controlar. Então, com essa mesa linda e essas companhias maravilhosas, vamos terminar o programa de hoje aqui. Então, um beijo pra vocês e até amanhã.